história dessa Inês tão linda. Olá, considerações finais. Esta pesquisa, então, ela teve por objetivo específico analisar o canto 3 nas instâncias 118 a 137 do poema épico Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. E para analisar, então, esse canto, iniciei, então, com uma pesquisa bibliográfica, consultei renomados autores portugueses e críticos literários, a exemplo, então, de João Aguiar, Ana Paula Torres Megiani, Os Grandes Julgamentos da História, Mário Domingues, Maria Leonor Machado de Souza e as crônicas também de Fernão Lopes e pesquisas, então, efetuadas na Fundação Inês de Castro, em Portugal, com o objetivo, de entender, então, o célebre episódio de Inês de Castro, ocorrido há mais de 6 séculos na cidade de Coimbra, em Portugal. Inicialmente, então, apresentei o autor e a sua obra máxima, Os Lusíadas. É uma eloquente epopeia expressiva do humanismo renascentista. Época em que a expansão marítima de Portugal era transformada em arte literária. Os Lusíadas compreendem 10 cantos em estrofes de 8 versos decassílabos, cada uma, E o motivo imediato da epopeia era a viagem de Vasco da Gama à procura, então, do caminho para as Índias. E por isso, então, o poema é, na sua maior parte, narrado, pela voz de Vasco da Gama. Contudo, o motivo geral da epopeia é a história do reino português, de suas origens, à época do poeta. Mas foi a trágica história de amor vivida por Inês de Castro, narradas nas instâncias 118 a 137 do canto 3, que há mais de 6 séculos mexem com o imaginário do povo lusitano. Mostrou-se também que, ao longo das estrofes, o eu lírico buscou na mitologia greco-latina uma razão para comparar a morte de Inês. Verificou-se, portanto, que os recursos estéticos que foram utilizados pelo narrador na obra de Camões intensificou as referências da mitologia greco-latina para afirmar a epopeia, que é tão grandiosa e tão maravilhosa quanto a epopeia de Homero. E observou-se que o narrador apoderou-se dessa epopeia para construir um quadro comparativo dos fatos e das personagens. E dessa forma, então, os acontecimentos da história de Portugal são mostrados e narrados na epopeia de Camões com a mesma eloquência e equivalência dos acontecimentos históricos da epopeia greco-latina. E por fim, e concluindo então estas considerações finais, mostrou-se nas 2 últimas estrofes, a 136 e 137 dos Lusíadas, a vingança de Dom Pedro contra os carrascos de Inês, sendo que após a vingança, Dom Pedro então determinou a construção dos fantásticos túmulos no mosteiro de Alcobaça, um em frente ao outro, para que, segundo a lenda, Pedro e Inês então possam repousar e olhar-se nos olhos quando despertarem no dia do juízo final. E foi assim, então, que entendeu-se esse trágico episódio dos 2 amantes, Pedro e Inês, ficando, então, caracterizado num fato histórico como a mais linda lenda de história portuguesa. Por isso, jamais será esquecida pelo povo lusitano e será lembrada
para sempre por historiadores e literários do mundo inteiro, visto que constatou-se que ao longo dessa pesquisa que ainda não fora possível esgotar o tema sobre esse trágico episódio ocorrido no reinado de Dom Afonso IV. Hoje, então, terminei de contar a vocês essa belíssima história real e verdadeira que realmente aconteceu, e aconteceu em Portugal, no reinado de Dom Afonso IV. Agradeço a todos que curtiram e compartilharam os meus vídeos. Muito obrigada e até a próxima história.